Isso sem falar na subserviência sionista, né, Sérgio? Sim, sim. Eu já falei, né? Hoje tem 2 grupos, né, de globalistas se degladiando, né? Sendo que um deles digamos assim, que está negociando, vamos assim dizer, com a nova ordem mundial multipolar, né? E outro não, outro está radicalmente querendo se impor, achando que a ordem unipolar vigente vai ser mantida, né? Ah, Sérgio, mas quem que é o bonzinho, qual que é o malzinho? Não, nenhum dos dois presta. Tá? Um lado a gente tem os globalistas progressistas, né? Cuja a principal família são 2 famílias, os Goldmans e os Sachs, que tiveram a ideia de criar os BRICS. E do outro lado a gente tem os Rothschild, os Vanderbilt, que são da parte sionista, né? Então, os Rothschild, os Rockefeller e os Vanderbilt. Então esses dois estão se degladiando, né? Aí pergunta, né? Por que que o cara que é agente dos globalistas sionistas não ataca o cara que é agente do globalista progressista? Porque normalmente, pessoal, eles comem nos 2 coxos. O Marco Rubio, senador americano, ele consta na lista de pagamento da Open Society. E a Open Society, todo mundo sabe que representa o globalismo progressista. Jorge Soros. Jorge Soros. O Ted Cruz, a mesma coisa. E o Ted Cruz e o Marco Rubio constam também na lista de quem? Na mesma lista onde consta o nome dos Bolsonaros. Família Koch, que é o quê? Globalista sionista, simpatizante do neonazismo. E tu vê, Sérgio, que eles colocam como globalista só um lado dessa moeda aí. Então, que é o lado progressista. Só Jorge Soros é globalista. É por isso que eu falo, essa conversa mole, que eu falei há uns 2 anos atrás, eu repeti. Essa conversa mole de que o comunismo vai ser destruído, os globalistas vão ser destruídos. Mentira, não vai ter destruição nenhuma. Claro que não. Os comunistas vão continuar existindo, os globalistas progressistas vão continuar existindo, os sionistas também vão continuar existindo. Agora, o que não pode, que acontece hoje, o que não pode é um grupo tomar decisão sobre como é que vai acontecer as coisas no mundo inteiro. A palavra é Essa hegemonia. Essa é a briga. É o controle hegemônico por parte de um desses grupos. Tem que haver um equilíbrio. Exatamente. Tem que haver o tal do... Como é que é? Então, você aí, né, que está na sua casa torcendo para um dos lados, infelizmente você não está ajudando. Verdade. Você está ajudando, sim. Você está ajudando que o poder troque de mão de uma hegemonia para outra, que é justamente o que a gente não quer. A gente quer um equilíbrio de poder, decisões colegiadas de como é que vai ser a geopolítica mundial. E não um país, um grupo, um bloco econômico ditando como é que vai ser a geopolítica no mundo inteiro. Então, você que como eu, tá, digamos assim, chateado e até decepcionado com o governo que saiu, cuidado para não ficar torcendo para o outro lado, porque você está decepcionado com um dos lados. Sim. A postura correta é você torcer pelo equilíbrio, você não torcer para lado nenhum. E nesse caso, como é que teríamos o equilíbrio? Com um Congresso vigilante, com um Congresso, pelo menos, com uma oposição decente, que é o que nós não temos. Exatamente. Sérgio, o Gilmar pergunta aqui, ó, a família Morgan faz parte de qual família globalista?
Família qual? Morgan, do JP Morgan. Ou faz parte dos progressistas? Opa. JP Morgan. Os progressistas. Banqueiros, né? Mas também tem muito banqueiro sionista. Na verdade, eles jogam juntos. A verdade é essa. Né? Hoje existe um racha, mas esse racha é o seguinte: quem conseguir tomar uma hegemonia vai trazer os outros consigo. Não vai haver destruição, como o Sérgio falou. Isso aí a gente está cantando essa bola há muito tempo. E quem rachou esses caras aí, foi a Rússia em 2012. Pô, minha câmera deu piti. Nada essa conversa de analista geopolítico famosinho, adorador do Trump, que foi o Trump que rachou. Mentira. Quem começou a rachar os globalistas foi o Putin, quando os globalistas descobriram que o Putin não tinha parado de fabricar armamento, e não só não tinha parado de fabricar armamento, como ele estava construindo bunkers na Rússia e estava em parceria militar com a China. Aí é que os caras começaram a ver a viola em caco, entendeu? Minha câmera caiu aqui, mas eu tô no ar aqui. Eu encostei aqui eu tô usando o celular, né? Então eu tô... Mas aí acabou caindo aqui. Deixa eu só levantar aqui o Droidcam de novo, para poder ele capturar a câmera. Depois eu vejo isso aqui enquanto a gente estiver vendo o próximo tópico aqui. Bom, vamos lá à nossa manifestação. Espera aí, deixa eu só aqui aproveitar, porque... Deixa eu levantar aqui rapidinho, que eu acho que é melhor do que eu ficar... Acho que voltou. Não, Gilmar, o equilíbrio não permanece porque o equilíbrio não está vigente. Nós estamos vivendo um momento de desequilíbrio. Esse equilíbrio está sendo buscado. Voltei. Então vamos lá, vamos falar sobre a manifestação. Essa necessidade de torcer para alguma coisa é que faz vocês terem uma ideia superficial das coisas. Não tem que torcer para lado nenhum, Gilmar. E aquela velha história do você estoicismo, tem que se né? Preparar. Você tem que se preparar para ter o mínimo de controle sobre a realidade que vier. É isso que tem que fazer. Essa questão. Tem que ser essa. O problema é que as pessoas querem uma solução. Não existe uma solução pronta e receita de bolo. À medida que você torce, você está dizendo... Então, e aí acaba caindo na esparrela de gente como esse pessoal da direita que propõe uma solução que não existe. Né? A solução ela tem que ser uma construção o tempo todo. Mudança, pensamento... É aquela história do estoicismo, que a gente vê no estoicismo. Você pode controlar esse universo? O seu trabalho é analisar a questão política, buscar conhecimento e procurar votar o melhor possível. Mas querer uma solução, nós vamos morrer todo mundo, o comunismo vai tomar conta, nós vamos botar tudo, vamos para gulag, não sei o quê. Quem botou isso na tua cabeça foi a direita. E aí a direita, com isso, ela quer que você busque uma solução. E agora, o que vai ser de nós? Que solução que você me dá? Você diz e não me dá solução. Eu não estou aqui para dar solução, muito menos o Sérgio. Vocês querem uma solução pronta. Essa solução não existe. A solução ela tem que ser construída. O mundo tem que ser... tem que se buscar o equilíbrio. E isso cada um tem que fazer a sua parte. E não querer que alguém faça por si. E são universos que a gente não tem como controlar. Quer um exemplo? E outra coisa. Essa realidade... Não, Gilmar, não tem que pedir desculpa, não. A gente entende. Não é bronca.
Não é bronca. Aqui não está dando bronca. Não, fica tranquilo, não é nada disso. Uma coisa que vocês precisam entender que é do ser humano. É a nossa grande luta. O ser humano ele tem uma tendência a não querer mudança, a ficar na sua zona de conforto. Esta realidade que nós estamos vivendo aqui está deixando de existir. Você queira ou você não queira, não depende de você. Essa realidade que nós estamos vivendo aqui hoje está sendo desconstruída. O que era verdade absoluta não é mais, e uma nova realidade está surgindo, queira você ou não. Eu vejo muitos, e aí vocês não podem cair na armadilha de muitos falsos profetas aí metidos a analista geopolítico, começa com a seguinte ladainha. A minha opinião não vale nada, mas veja você, os Estados Unidos está quebrando. Se os Estados Unidos quebrar, o Brasil vai quebrar também, porque o Brasil depende dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai quebrar. Por quê? Porque ele é o pilar dessa realidade que está deixando de existir, que está ruindo. Então, não adianta ficar chorando. Os Estados Unidos vai quebrar. E justamente porque o Ocidente sabe, o mundo sabe que os Estados Unidos vai quebrar, é que estão fazendo o quê? Indo para os BRICS como alternativa. Os BRICS é o pilar dessa nova realidade que vai surgir. O Brasil, o que o Brasil tá fazendo, já que o Brasil sabe que ele tem uma dependência grande dos Estados Unidos? Vocês sabem? Teve compra recorde de ouro esse ano. A pedidos. O maior parceiro econômico do Brasil hoje, que é a China, está negociando com o Brasil em yuan chinês, não em dólar. Né? Então, assim, o Brasil está fazendo uma série de mudanças justamente porque ele sabe que os Estados Unidos vai quebrar. Então, não adianta ficar torcendo para que os Estados Unidos sobrevivam. Os Estados Unidos não vai sobreviver. O que acontece é o seguinte, existe um ponto, acho que já até passou do ponto de não retorno, que é a questão dos BRICS e a tentativa de um mundo multipolar. Ou os Estados Unidos se adequam, o Ocidente mente para vocês direto e vocês caem. Por exemplo, a reunião dos BRICS vai falar sobre moeda única, porque os BRICS querem criar uma moeda única. O que nós falamos aqui, desde o começo do ano? Isso aí é conversa. O BRICS pode até querer, sim, uma moeda única, mas vai ser depois de 2025. O que os BRICS vão fazer agora, e a Dilma Rousseff foi lá para o Banco dos BRICS para isso, é fortalecer as moedas nacionais de cada um deles para que eles possam negociar entre eles em pé de igualdade. O que está acontecendo? O que está quebrando os Estados Unidos? É justamente isso. A gente falou aqui. Mas muita gente prefere ouvir a baboseira que a mídia paga, né? Outra coisa que a mídia paga falou. A Rússia quer conquistar Kiev. A Rússia quer ocupar a Ucrânia. O Putin, desde o primeiro dia da operação, ele falou: eu quero salvar, eu quero desnazificar a região de Lugansk e Donetsk, que é onde estão o povo russo parlante. Minha intenção não é tomar Kiev, minha intenção não é tomar a Ucrânia. Estamos completando aí 1 ano e pouco. Kiev foi tomado. Aí
o Ocidente inventa uma outra mentira para você. Não, a Rússia queria, mas não tomou porque a Ucrânia resistiu. Resistiu com o quê, gente? Os caras não têm nem mais exército. Quem está lutando lá na Ucrânia não são os ucranianos. São soldados de aluguel de outros países da OTAN. E aí vocês ficam se iludindo com essas notícias falsas. Pois é. E falta de aviso não é, né? A gente está colocando aqui desde que começou a guerra. Quando começou a guerra, tinha uns piu-piu pequeno por aí. Não. A guerra vai durar 9, 10 dias. Se não durar 9, 10 dias, a Rússia está encalacrada. A Rússia precisa terminar com a guerra. Problema do Níger. O Ocidente falando, não. A França e os Estados Unidos vai invadir. A gente falou, não vai invadir coisa nenhuma. Vai invadir. A CEDAW vai invadir. Ó, os caras já estão lá na porta. Os caras já estão... E nós falando aqui, não vai invadir. Invadiu? Não invadiu. Temos bola de cristal, eu, Renato? Não, a gente só lê a notícia. A gente não fica escutando o que os outros vêm falar pra gente. Só isso. É que nem o Bolsonaro está tentando entregar o Brasil para os Estados Unidos, tentando criar uma situação para forçar os Estados Unidos a invadir o Brasil. Não vai. Os Estados Unidos não vai invadir o Brasil. Eles não são malucos. Mas a gente tem que alertar para o movimento que está acontecendo. Agora, se o Bolsonaro fosse presidente, aí eu já não sei. Não invadir. O Bolsonaro ia dar um jeito de entregar sem precisar invadir. Sim. Ele quer agora que invada, porque, obviamente, ele falou claramente que ele quer que invada. Mas os caras não são malucos. Tem que ser muito maluco para invadir o Brasil. Ou tem que ter um dispositivo moral absurdamente franco e claro que o mundo inteiro entenda. Não, os Estados Unidos só tinha essa alternativa. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Tem que invadir o Brasil. Jamais esse consenso vai existir. Olha a situação lá em Gaza. Olha a ONU, a pressão que a ONU está fazendo e fez para o corredor humanitário e para a trégua humanitária. E Israel está sendo bombardeada todo dia. Bombardeada metaforicamente. Eu vou falar de novo uma coisa que eu falei aqui, mas às vezes as pessoas elas têm o complexo de inferioridade delas é tão grande que elas não querem ouvir as coisas. Vamos lá. Bom, ninguém nunca invadiu os Estados Unidos, certo? Certo. Tido como a maior potência do mundo, não invadiu, mas fizeram um atentado terrorista, né? Que até hoje todo mundo lembra, né? Rússia foi invadida pela Alemanha, né? Ela conseguiu reverter a invasão. Hoje não há mais sinais na Alemanha nem na Rússia dessa invasão. Mesma coisa a França, que foi invadida várias vezes. Hoje não há mais sinais nem na França, nem na Alemanha, nem na Rússia de invasão. Uma nação tentou invadir o Brasil, ludibriada pelo Reino Unido. Há mais de 100 anos, né, Renato? Oi? A Guerra do Paraguai, mais de 100 anos, certo? Mais de 100 anos. Essa nação tentou invadir o Brasil. O Brasil aleijou essa nação. Essa nação, até hoje, ela tem uma cicatriz. Porque ela tentou invadir o Brasil. Entendam isso, gente. Isso que eu estou falando é um negócio pesado. Até hoje, o Paraguai não tem uma quantidade de homens e mulheres iguais, de homens e crianças iguais, porque na tentativa de invadir o Brasil atacou com tanta violência que o Brasil aleijou essa nação. Há mais de 100 anos, essa nação ainda não se recuperou. Essa é a ferocidade do brasileiro. Vai fazer 160 anos. 1864.
Nenhum país do mundo é louco de querer invadir um país desse. Não, e é um país que Eu sempre... não estou falando coisa da minha cabeça. Isso aconteceu. Vocês vão ver aí os fatos históricos. Isso aconteceu. Sérgio, vamos até para a questão histórica do país Brasil. O Brasil sempre foi um país que se moveu nas relações internacionais pela paz. Nunca foi um país beligerante, nunca teve... teve aquelas questões lá atrás da Cisplatina, do Uruguai, mas isso é lá atrás, bem lá atrás. Por uma invasão ao Brasil, teria que ter um dispositivo moral assim absurdamente consensual entre todas as nações do mundo. O Brasil não é... Vocês acham que um país... Olha o tamanho da América Latina, olha o tamanho do Brasil, do território. Vocês acham que esse território não tentou ser invadido várias vezes para poder fragmentar esse território que nem é o resto da América Latina? O cara aquele da OTAN não quis lá com a Pedrônia. Então, gente... Pô, gente, o que vocês acham que vocês são, gente? Pelo amor de Deus, vocês não se dão valor como brasileiro. Um monte de país que passou pela situação que a gente passou, de inflação de 100... Por exemplo, a Argentina está aí, ó, os argentinos estão morrendo de fome porque está com 140% de inflação ao ano. Na década de 80, a gente tinha 80% de inflação ao mês. E o Brasil ressurgiu como a Fênix. Nenhum país conseguiria ressurgir do que o Brasil ressurgiu. Economicamente, a gente tem que dar o braço a torcer para o Fernando Henrique Cardoso, né? Que fez conseguiu, com o Plano Real, reestruturar a questão monetária e a questão fiscal, que mesmo com todos os perrengues, o Brasil conseguiu se levantar e reduzir a dívida ou acabar com a dívida externa, apesar do endividamento interno ainda ser elevadíssimo. Brasil me manda 25 pracinhas para a Europa, nem militares eram uma ruma de polícias militares do Ceará, de São Paulo, Minas Gerais, não sei o quê. Os americanos lá lutando com alta tecnologia. Esses 25 pracinhas rendem uma divisão inteira do exército alemão. Foi o único exército no mundo que conseguiu fazer isso, gente. Vocês estão achando que a gente é o quê? Se eu sou um cara da OTAN e eu tenho histórico de tudo isso na minha mão, eu não invado esse país, mas nem com reserva. Eu lá não. No efetivo de 25.800 homens. E, por exemplo, o Max Wolff Filho. O Max Wolff Filho era policial militar, foi voluntário para ir e incorporou ao exército. Então, muitos voluntários de forças públicas e de polícias militares foram agregados à Força Expedicionária.